Olá pessoal, eu sou o Rafael e hoje estamos aqui em mais uma edição do GamaCast. Hoje nós temos dois convidados especiais, a professora Cláudia. Olá pessoal, tudo bem? E um convidado especializado, o psicólogo Bruno. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. O Setembro Amarelo é uma campanha criada para valorizar a vida e diminuir os casos de suicídio. O amarelo significa vida, esperança, e nós estamos aqui com um especializado psicólogo para a gente entender tudo que envolve esse assunto. Eu gostaria de perguntar o porquê existe um tabu em torno ao suicídio. Bom, questões não só relacionadas ao suicídio, mas tudo que se relaciona ao emocional, assim, historicamente, a gente tem um problema em abordar esses assuntos porque, principalmente assim, pensando em homens, inclusive, né, que é uma máxima na sociedade, a gente às vezes atribui a uma espécie de fraqueza quando você fala sobre os seus sentimentos, quando você chora e tudo mais. Então acho que um dos principais problemas assim, para a gente falar sobre, né, suicídio, sobre situações emocionais, é exatamente essa questão que a gente tem de ter essa problemática em expressar os nossos sentimentos, né? Então a gente é criado para ser uma sociedade pragmática, né? A gente resolve problemas, as coisas acontecem e a gente resolve. Então acaba que tudo que acontece com você para resolver um determinado problema fica meio que em segundo plano, porque você está mais focado em se concentrar para resolver aquela determinada situação do que pensar em como que aquilo te afeta, como que aquilo te atinge, além de resolver também, que é o objetivo principal. Mas assim, tem toda uma cadeia de coisas que acontecem com você naquele período que aquela determinada situação está acontecendo, e que isso às vezes passa batido porque a gente está muito focado no prático e a gente acaba não pensando em como que aquelas coisas afetam a gente. E aí esses problemas eles vão se acumulando e quando a gente se dá conta deles, a gente já está às vezes com um sintoma físico ou algo do tipo. Bruno, e por que tem tanto foco para a doença corporal e é tão deixado de lado a doença emocional, que é justamente o que causa isso? Pois é, então, acho que uma das principais questões é porque a gente não, socialmente falando, a gente espera os sintomas chegarem para a gente poder tomar uma iniciativa de fazer alguma coisa sobre aquilo. Então, é prático. Quando você tem febre, você pega o termômetro, vê que você está com febre, você toma um remédio, beleza, você espera que a febre passe e tudo mais. Para questões que são mais emocionais, né, que são a origem de alguns sintomas físicos que a gente tem, a gente às vezes começa só com tipo, não estou muito afim de fazer tal coisa hoje, ou então, acho que eu vou ficar deitado mais um pouco na cama, não estou muito afim de fazer nada, e esses sintomas assim que se apresentam das doenças mais psicológicas, a gente acaba achando que é qualquer coisa, sabe? Achando, só estou num dia ruim e tudo mais, e às vezes pode até ser um dia ruim, mas se aquele dia ruim se estende por longos períodos, talvez seja algo que você precisa começar a prestar atenção, e às vezes a gente deixa isso passar. Então, assim, de repente pode ser muito maquiado com a confusão entre cansaço, estafa, e sem poder ver, né, nesse linear aí o que realmente é perigoso, até onde pode ir, até onde você adoeceu emocionalmente, para conseguir identificar e até para você conseguir sinalizar para alguém, né? Porque se você não entende, de repente você não consegue nem externar isso. Sim, acho que esse é o grande ponto, inclusive é uma coisa que eu tento trazer muito nas minhas sessões na psicologia clínica, né? Que uma coisa que eu vejo assim, uma máxima, sei lá, acho que 90% dos meus pacientes é que eles não conseguem identificar às vezes como eles estão se sentindo em determinadas situações. Então isso é uma coisa que complica muito para você entender, assim, sua funcionalidade enquanto ser humano. Isso aqui me incomodou, o quanto o ensino me incomodou, tá muito fora do meu normal, eu fiquei muito chateado com isso, eu fiquei pouco chateado com isso. Eu gosto de fazer uma atividade com eles que é colocar uma escala. Então, por exemplo, de 0 a 10, quanto que isso te incomodou? Me incomodou 8. Então a gente tem um nível alto aqui de incômodo, talvez seja algo para a gente começar a prestar atenção. E para outras situações, talvez um nível 5, um nível 3. Então essas são coisas que talvez sejam mais de dia a dia, talvez outros fatores tenham atribuído ali aquele nível que você deu e tudo mais. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, que é um jeito da gente conseguir identificar melhor o que a gente sente, como a gente sente, dar nome para as coisas. Acho que isso é muito importante para a gente poder se adaptar e se acostumar com os nossos sentimentos mesmo. Você falou sobre a criação da sociedade em dizer que o homem não chora, essas coisas. Qual o papel da sociedade na prevenção do suicídio e o porquê é tão importante a gente falar sobre a prevenção do suicídio? Então, acho que um pouco do que eu falei aqui é
essa abertura que a gente normalmente não tem para falar sobre sentimentos, né? Que eu acho que é o grande start da parada, tá exatamente nisso. Mas eu acho que algumas coisas começam, por exemplo, dentro de casa. Quando você tem um lar com pessoas que são acolhedoras, que conseguem ouvir você sem te julgar, apesar de serem seus pais, né, seus responsáveis, normalmente são pessoas que vão falar as coisas pro seu bem, né? E pensam no seu bem-estar. Mas eu acho que o grande ponto é a gente conseguir criar lares que sejam mais acolhedores, que as pessoas se sintam acolhidas no seu lar, porque a partir daí a sociedade, a gente pensa nela como uma coisa muito grande, mas é importante a gente pensar também em pequenos grupos, porque o que a gente consegue criar com pequenos grupos pode se expandir para grupos maiores. Então eu tento partir sempre desse pressuposto de que as coisas começam em casa. Então, por exemplo, se seus pais são acolhedores com você, são pessoas que não julgam as coisas que acontecem contigo e as coisas que você quer abrir para eles, por exemplo, eles provavelmente são assim com as outras pessoas também. Porque se eles te ensinam a ser dessa forma, eles conseguem ser assim com as outras pessoas, estão com amigos deles, com colegas de trabalho e tudo mais. E quando a gente cria esse ambiente mais acolhedor, menos julgador, que a gente consegue fazer com que as pessoas se expressem e se sintam bem por fazer isso, a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Então, aos poucos, a sociedade vai se tornando um pouco mais acolhedora e menos julgadora. Acho que o principal ponto, na minha visão, seria esse. Sim. E Bruno, aí você falou da família, a base, né? Então começa do menor pro maior até a gente chegar na sociedade, que a gente sabe que é uma fórmula bem mais difícil. E aí a gente falando de família, a gente sabe que escola é parceria e é onde de repente o aluno passa bastante tempo, onde ele é acolhido, onde ele desenvolve as amizades, tudo aquilo que também reflete no emocional. E o que você acha? Qual a importância da escola estar tendo essa visão, estar tendo esse olhar para o aluno, para poder ajudar, para poder impactar de forma positiva e detectar o que a gente pode estar fazendo para melhorar esse ambiente e o aluno se sentir acolhido na escola também? A escola, eu acho que é um ambiente fundamental assim para crianças e adolescentes, porque a gente até estuda isso na psicologia do desenvolvimento humano, né, que os primeiros grupos das crianças são a escola. Então, na medida que começa a socializar, né? Exatamente. Na medida que a idade vai avançando, né, e as crianças vão se tornando adolescentes, isso se torna ainda mais importante porque tem aquela questão da exclusão, né? Então você nunca quer ser totalmente excluído, você quer encontrar o seu grupo, participar do seu grupo. Então você vai procurando pessoas que têm interesses semelhantes aos seus e isso vai gerando os grupos assim, e os grupos eles são bem diversos e bem, como eu posso dizer, segregadores talvez, porque um grupo não gosta muito de interagir com o outro, porque não gosto de tal coisa que você gosta, então... Seletivos. É um filtro sociológico, né? Perfeito, exatamente. Então essa seletividade que faz essa separação, assim... Pode ser uma coisa complicada quando a gente pensa nessa questão mesmo literal da segregação, né? Que às vezes uma pessoa pode ficar excluída porque ela não se sente pertencente a nenhum grupo. E aí até talvez a gente entre em demandas psicológicas dela por conta disso. Mas a escola é um ambiente fundamental, assim. É importante que a gente consiga que a escola seja esse espaço de falar. E, inclusive eu tive aqui no Gama 3 anos atrás para uma palestra sobre bullying. E aí eu fui em várias turmas e conversei com eles, a gente fez uma dinâmica e tudo mais. E eu acho que é muito importante porque assim, eu fui pra casa e eu fico sempre com aquele sentimento de tipo, beleza, fiz alguma coisa aqui, espero que isso tenha algum funcionamento, que sirva pra alguém de alguma forma, mas os números não agradam a gente, sabe? E os números eles não respondem por isso. Então a gente não... É muito difícil assim pensar como posso extinguir o bullying, como posso fazer com que as pessoas não se suicidem mais. A gente tenta fazer o trabalho sempre ali, mas eu sempre fico com esse sentimento de poderia ter feito alguma coisa diferente, será que isso daqui vai funcionar? Mas eu acho que mesmo ficando com esse sentimento de tipo, acho que talvez não diminua tanto, se a gente conseguir diminuir um caso de bullying, por exemplo, a gente já faz uma diferença para uma vida ou para algumas vidas. Então é um trabalho comigo mesmo, né? Porque eu, enquanto psicólogo, eu acabo pensando não só nas coisas que eu preciso fazer, mas também como que eu consigo lidar com tudo isso, porque de fato são muitas coisas. Eu falo até sobre questão da clínica, né, que todo psicólogo precisa de um psicólogo. Eu acho que é muito importante, porque a gente absorve, não tem como. Sim. Você não consegue simplesmente sentar ali e vestir uma capa do tipo, sou uma pessoa indiferente, e você ouvir os problemas dessa pessoa e falar cientificamente baseado no que ela está falando. A gente sente, eu vivo minha vida, mas eu fico pensando, pô, será que meu paciente tal conseguiu fazer tal coisa? Será que meu paciente tal conseguiu se demitir do trabalho? Conseguiu arrumar uma nova oportunidade de trabalho? Então a gente é afetado por essas coisas atravessam a gente
E assim, mesmo que às vezes como eu me sinto mesmo, né, quando eu paro para pensar nessa questão, igual eu estava falando da palestra do bullying, tipo, será que realmente funcionou? Será que vai ter um resultado? Por mais que seja um resultado pequeno, eu acho que é importante a gente continuar ali nessa caminhada. Então, assim, uma perspectiva que eu acho que a escola precisa ter, que é exatamente essa questão do tipo, mesmo que a gente não consiga resolver o problema como um todo, se a gente conseguir diminuir e colocar as taxas cada vez menores, a gente consegue avançar. Então, talvez um dia, né, num futuro muito ideal, a gente consiga extinguir essa questão do bullying, por exemplo, ou a gente consiga diminuir a zero as taxas de suicídio. Mas nesse período, enquanto a gente não chega lá, é muito importante esse pequeno caminho que a gente percorre, eu acho que... Legal você citar, porque você falou há 3 anos. Então, assim, é bacana você falar a experiência da participação do Gama com esse olhar para o aluno com a instituição escolar. Nós fizemos aqui já um projeto de vida, que a gente fez essa abordagem sobre o bullying, sobre o Setembro Amarelo, com o pessoal do ensino médio. O Rafinha viveu essa experiência no passado, que foi aquela febre daquele desenho Divertidamente. Doido. E aí nós fizemos um projeto aqui de colocar as caixas das emoções, para que os alunos pudessem pontuar ali qual seria a emoção, né, que naquele momento estava mais aflorada neles. E foi muito engraçado porque a ansiedade e a tristeza deu um número muito grande. Então, assim, a gente aqui tem essa preocupação de estar tentando levar o aluno e ter esse olhar não só como escola, não enxergar o aluno como escola, mas a gente tenta enxergar eles como pessoas, né? Que eu acho que a grande contribuição para isso é você deixar de ver a pessoa como um número e você começar a entender que cada um é de um jeitinho. E a escola, como a gente convive muito com eles, até nós educadores, a gente ter esse olhar de entender, às vezes, que você falou que ele não está bem. E o Rafa sabe disso. Fala a tua experiência como adolescente, Rafa. O que é essa montanha-russa de emoções aí, cara, para vocês? Eu gosto de falar que eu, como adolescente, eu sou introspectivo ao excesso. Todo momento. A gente para um segundo e já pensa, no futuro, no passado, no presente. Como é que eu vou estar daqui a 2 minutos, 3 horas, 5 anos? O que eu vou fazer, o que eu quero estudar, o que eu quero ser. Uma ansiedade gigantesca. E nós também temos, falando de outro assunto, os fatores de riscos e os sinais de alerta contra o suicídio. Falando como um pai, meu filho está se isolando, meu filho está cometendo automutilação, ele está com tristeza profunda. Como eu quebro a barreira que ele montou entre mim e ele? Como eu quebro essa barreira e consigo ajudar ele? Olha, essa é uma questão muito pessoal, porque acho que depende muito de como é a relação de vocês e quais são as características assim, do seu filho, por exemplo, nesse exemplo. Como você falou, você é um rapaz meio introspectivo e tudo mais, e a gente tem outras pessoas que são mais extrovertidas, que falam mais, e enfim, as percepções são muito diferentes, né? E assim, essa questão de quebrar a barreira, principalmente quando você é um familiar, é um pouco mais complicada, porque se aquela barreira foi construída, ela não foi construída do dia para a noite. Então, assim, é uma série de fatores e talvez uma série de problemas na comunicação entre vocês que tenha construído essa barreira. E, assim, para você quebrar, talvez ela seja difícil. Aí era, como eu estava dizendo, que é muito pessoal. Existem pessoas que talvez elas se sintam mais compelidas a, tipo, quebrar a barreira, justamente porque ela não está bem e porque ela está realmente precisando de ajuda e ela quer aceitar aquela ajuda. Mas tem pessoas que, às vezes, pelo que elas passaram e por tudo que originou aquela barreira ser construída, talvez seja um pouco mais difícil para elas se abrir. Então, assim, claro, é importante que a gente se mantenha presente ali, se faça disponível. Algumas pessoas a gente consegue acessar elas com mais facilidade, outras a gente tem um pouco mais de dificuldade. E a gente precisa trabalhar um pouco a nossa abordagem. Então, por exemplo, enquanto pai, se você talvez tenha uma relação um pouco mais complicada com seu filho, talvez possa ser importante você incluir pessoas que ele se sente mais confortável junto de você, para você se mostrar uma pessoa um pouco mais disponível para ele também. Porque eu penso da seguinte forma: se tu tem um filho e o teu filho ele não se abre muito com você, isso provavelmente é fruto de como é a relação de vocês dois. E para você mudar isso, dependendo da idade do seu filho, né, adolescentes são um pouco mais complexos com essa questão de mudança, né, de abertura, talvez seja um pouco mais difícil mesmo, mas assim, a gente fala que tudo na psicologia depende, então a gente não pode generalizar nada.
pode ser que seu filho consiga se abrir com você, por ele estar passando por um problema, e você tenha uma abertura um pouco maior com ele. Mas assim, é importante utilizar as pessoas que ele se sente confortável também para que você consiga prestar essa ajuda. Então assim, se você está percebendo algumas coisas que fogem um pouco do convívio normal com ele, que enfim, não são características que ele normalmente tem, e você não consegue ter essa abertura de tipo, preciso conversar com ele, de repente ele está precisando de ajuda, você pode utilizar outras pessoas também que tenham mais abertura com ele, de repente alguns amigos e tudo mais, acho que é um bom ponto. Então, o terceiro também pode ter um papel. O terceiro pode ser um papel muito importante, a vida é muito múltipla, né? Então a gente às vezes tenta pensar em como resolver o problema de forma prática, né? Que era até o que eu estava falando no começo, mas às vezes a gente precisa utilizar outras ferramentas para ajudar naquilo. Então, por exemplo, até na clínica mesmo, tem pacientes que no começo eram muito difíceis, assim, sabe? Apesar deles terem procurado a terapia por opção deles, eles ainda sentiam uma dificuldade de se abrir, de chegar no problema que eles gostariam de trazer, justamente porque é uma relação com o estranho. Então, tem essa dificuldade, assim, de você, de repente, conseguir se abrir de determinados problemas, mas é uma coisa que você adquire com o tempo, né? Que é o que a gente chama de rapport na psicologia, que é quando você vai criando me fugiu a palavra, mas tu vai criando um vínculo, perfeito. Tu vai criando um vínculo com a pessoa para que ela se sinta mais confortável de abrir. Então acho que relações tratam muito sobre vínculo, sabe? Então é natural que, por exemplo, você tem uma boa relação com a sua mãe, mas você tem uma relação melhor com um amigo seu da escola, porque é uma pessoa que, além da questão da idade, né, e da questão da não responsabilidade, digamos assim, porque sua mãe é sua mãe, então, por mais que vocês tenham uma relação excelente, ainda existe ali a hierarquia mãe-filho, que não existe quando você tem um amigo, porque um amigo é um amigo. Os tabus também, né? Exatamente. De repente, dependendo do assunto, já não fica tão à vontade com a mãe, com o pai. E aí, às vezes você se sente mais à vontade de se abrir com um amigo, esse amigo pode ser sua válvula de escape, talvez uma pessoa que se sinta mais disponível para te ajudar, assim, e que tenha essa disponibilidade contigo. E aí, como o Rafa falou, ele sinalizou ali, quais seriam, assim, os outros olhares que mais a gente teria de percepção para identificar o momento certo da gente tentar acolher essa pessoa? Então, eu acho que é muito importante que a gente conheça, né, a pessoa, tenha um conhecimento ali minimamente razoável para entender se alguma coisa está fora do comum. Porque esse é o momento que a gente normalmente pensa em como interceder, assim, sabe? Porque, por exemplo, às vezes é uma pessoa que brinca muito, ri muito, conversa muito, e aí a gente às vezes vê aquela pessoa num momento mais introspectivo e tudo mais, que às vezes pode ser só um dia ruim, às vezes ela pode ter brigado com algum parente, ou ter tido algum problema na escola ou no trabalho. São coisas que acontecem e a gente às vezes até pergunta, né, tipo, pô, tá tudo bem e tal, a pessoa, não, beleza, tá tudo bem. Só que quando isso vai se tornando muito frequente, provavelmente é um momento em que é mais importante da gente agir, tentar perguntar se aquela pessoa precisa de alguma ajuda mesmo, ou algo assim. Então acho que é muito importante perceber os sinais mesmo, entender como que aquela pessoa é no dia a dia e como é a relação costumeira de vocês, e ver se alguma coisa está fugindo um pouco do que você julga ser o de costume ali, o cotidiano. Acho que é o principal ponto, assim, para a gente conseguir ter uma visão de se algo está fora do lugar, se alguma coisa está errada, se a gente pode ajudar de alguma forma. Então a gente ajudar até mostrando que dias difíceis todos terão, mas eles a princípio precisam identificar se é só uma coisa momentânea ou se é recorrente, né? E a partir dali ele entender realmente qual é o conflito que ele está vivendo, até para a gente poder acolher e tentar ajudar de alguma forma, né? Sim, exatamente. Eu acho que é importante, assim, que a gente consiga ter um diálogo que seja natural, né? Esse diálogo mais aprofundado, assim, de falar das coisas mesmo com mais profundidade, porque às vezes mesmo que seja um amigo muito próximo nosso, a gente fala muito superficialmente, porque às vezes, não quero, perturbar esse cara com isso e tudo mais, e ficar falando dos meus problemas, mas é importante você ter alguém que ouça os seus problemas. Eu tenho um amigo que ele se mudou recentemente, né, e ele estava com os problemas com a casa e tudo mais, e aí a gente conversa bastante por WhatsApp, né, e aí ele um dia me mandou uma mensagem assim, cara, eu só reclamo contigo, você deve me achar chato pra caramba. Eu falei, cara, não, assim, é o momento que você tá passando, a gente tem uma relação de, sei lá, 20 anos de amizade, então, a gente já viveu muitos momentos, hoje você tá num momento um pouco mais complicado, tudo bem, assim, todo mundo passa por um momento mais complicado, mas relaxa, o importante é, quer se abrir? Eu tô aqui pra te ouvir. Eu acho que é importante a gente ter essa disponibilidade com as pessoas mesmo, tipo, pode falar o que você quiser falar, tá tudo bem, eu não vou te achar chato porque você quer só reclamar, porque
tudo que acontece na sua vida, nesse momento você está com essa perspectiva de querer reclamar mais e tudo mais, tudo bem, acho que... E às vezes só ouvir já ajuda bastante, sim, né, Bruno? Muita coisa. Né? Porque a pessoa percebe que você doou aquele tempo para ela. E às vezes o conflito começa até nisso. Às vezes eu estou angustiada, eu quero falar, mas eu não tenho para quem. Ninguém está me enxergando, ninguém está me vendo. E a gente sabe que principalmente na idade deles, isso é muito angustiante, né? E eu não tenho voz, não estou sendo entendido. Quem vai me ouvir? Fala aí, Rafael, não é? É a idade, não é, cara? Comigo é um pouco diferente, eu sou um ponto fora da curva, porque minha mãe é minha psicóloga, mas cara, você é agraciado. Minha mãe fala assim, Rafael, vem aqui, vamos ali no quarto, vamos conversar. Eu vou lá, me falo tudo, me abro pra ela, converso, tento debater, falo o que eu acho errado que ela faz, ela fala o que ela acha errado que eu faço. E a gente vai indo, tento manter sempre 100% da minha saúde mental e sempre pensar em mim, pensar nos outros e viver a vida também. Assim, até pegando carona no que você falou sobre sua saúde mental e tudo mais, quando a gente pensa em saúde mental, a gente às vezes é muito literal naquela coisa de tipo, uma pessoa com uma boa saúde mental, uma pessoa que não tem nenhum problema ali psicológico, não tem depressão, nem nada não tem um laudo específico. E assim, isso até é uma coisa que influencia muito nessa questão da saúde mental, mas saúde mental está muito ligada à sociedade como um todo, né? E a gente tinha falado mais cedo sobre a questão de como a sociedade pode ajudar, e eu falei dos pequenos grupos, mas é importante a gente pensar também em políticas públicas, porque também não tem como a gente pensar em saúde mental sem ter um ambiente que te proporcione uma saúde mental adequada. Então, por exemplo, não tem como ter uma saúde mental legal se você está em uma situação de fome, se você não sabe como você vai comer amanhã, o que você vai comer amanhã, se você não tem dignidade para, por exemplo, procurar um médico e ser atendido decentemente, e independente de para conseguir um laudo ou não, mas você ter ali uma segurança em questão de saúde, questão de trabalho, né? Então todas essas questões que são muito políticas e muito sociais assim da sociedade como um todo, né? Elas são muito importantes para essa questão da saúde mental também. Então não dá para a gente pensar só em saúde mental enquanto, por exemplo, tô com um problema, tem uma parada que está me incomodando, vou fazer uma terapia e vou ficar bem. Ok, talvez com relação àquele tema, com a terapia, você fique bem. Se você precisar de um remédio, por exemplo, você pode talvez conseguir um encaminhamento para um psiquiatra, conseguir a medicação, mas existem todas as outras coisas que estão englobadas a isso. Então, seres humanos são muito múltiplos, né? E até o que a gente estava falando sobre a questão das taxas de suicídio, uma das taxas mais altas que tem é entre jovens adultos de 20 a 29 anos, que são pessoas que normalmente estão adentrando no mercado de trabalho, ou então que ainda têm muitas dúvidas sobre o que querem fazer da vida, né, em termos de carreira, e essas coisas acabam impactando muito para que essas pessoas se sintam meio perdidas nesse espaço e talvez acarrete no suicídio, mas assim, muito do que a gente vê em relação a como que a gente é enquanto sociedade nessa questão de amparar as pessoas, né, profissionalmente, financeiramente, então são coisas que influenciam muito também. E assim, você estava falando, o externo, que a gente diz que dá o tal do gatilho. Né? Às vezes a pessoa busca o acompanhamento até para cura emocional, mas a sociedade influencia muito. De repente o ambiente que você vive, a violência que você presencia em casa ou na rua, ou o que seja, e aquilo vai desencadear um gatilho que aí você acaba voltando para aquele ciclo, né? E a gente estava conversando aqui, Bruno, eu e Rafa, que a gente estava fazendo um bate-bola aqui um pouquinho antes, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso que você falou aí, da faixa etária. E falamos também que a pandemia veio muito para aumentar isso aí, porque era aquele momento de você sair do externo e viver o interno. Você tem que viver com o seu eu, você tem que viver com aquela pessoa que você achava que conhecia, mas na verdade não conhecia, porque era oi, bom dia, e aí você vivia tudo aquilo ali. E a gente conversando que a faixa etária justamente é sobre os jovens, e lá no fim da curva, que são os idosos também, que chega àquela conclusão, né? E agora? Né? E foi bacana isso que você citou, porque justamente são as duas pontas, né? Que dá a impressão que é o início e lá o fim. E o que a gente pode fazer nesse meio, Bruno, para que a gente não chegue lá no fim da curva, lá no fim da linha,
também com essa culpa e que chegue nesse índice tão alto também de suicídio para os idosos. Então, questão da pandemia, né, como você mencionou, foi um período muito complexo porque, como você falou, né, a gente teve que começar a lidar muito com o interno. Então, por exemplo, tem muitos idosos que tinham uma rotina de, por exemplo, fazer uma ginástica ou alguma coisa assim, ou mesmo que descer para a rua para varrer a rua, por exemplo, e conversar com outros idosos ali das proximidades e tudo mais. Foi uma coisa que a gente acabou se perdendo nesse período de pandemia e que isso gera um adoecimento psíquico mesmo nessas pessoas por conta desse isolamento, né? Que foi o que a gente viveu nesse período de pandemia. Então até índices de violência doméstica, por exemplo, aumentaram muito porque as pessoas que passavam por isso, que não tinham esse espaço, né, como a gente falou aqui, de comentar sobre essas coisas e conseguir abordar esse assunto, né, passaram a conviver novamente ali e mais ativamente com as pessoas que geravam toda essa problemática envolvendo a violência doméstica, né? Então é um ponto muito complicado também isso que a pandemia trouxe, e o pós-pandemia, né, é um período também de difícil adaptação, readaptação, né, à vida normal, porque fica aquele medo, às vezes, tipo, será que podemos realmente voltar a viver uma vida normal? E até que a gente consiga se adaptar a isso e readaptar nossas rotinas, de fato é muito complicado. Mas assim, essa questão que você falou sobre do final da curva, né, de como a gente não carregar essa culpa toda, assim, eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado da terapia, né, porque assim, eu acho que é muito importante a terapia e eu acho que independente do momento que você está da sua vida ou de você ter alguma questão que você atribua, por exemplo, um adoecimento psíquico ou alguma coisa do tipo, você não necessariamente precisa ter isso para estar numa terapia. A terapia é um local de autoconhecimento também. Então, o que eu percebo até de muitos idosos que eu já trabalhei junto é que tem como eu posso dizer, eles meio que perdem um pouco alguma coisa ali no meio desse caminho, né? Não dá para generalizar, não é uma máxima, mas assim, sinto que talvez pela questão de tipo deixar de trabalhar, a questão da aposentadoria que às vezes não é uma questão bem pensada e tem muitas pessoas que o trabalho é a vida delas. Então, esse momento da aposentadoria... Eles perdem a paixão. Sabe, é uma coisa que pode acontecer porque, às vezes, não só pela paixão, mas pelo costume, sabe? De tipo, trabalho todo dia há 40 anos. Então, eu saio de casa 8 horas, chego em casa, sei lá, 9 horas da noite, por exemplo. Eu vejo pouco minha família, eu convivo pouco com as pessoas, eu faço quase nenhuma atividade fora do meu trabalho. E aí, quando você se vê aposentado, por exemplo, você fica meio perdido, sabe? Tipo, tenho muito tempo agora e não tenho muito o que fazer. E às vezes até sobre o que eu falei das questões das políticas públicas, né? A gente às vezes não tem uma aposentadoria, né, financeiramente falando, que te promova qualidade de vida, sabe? Então é um dinheiro que você tem ali certinho para você pagar suas contas e pagar o seu aluguel, por exemplo, ou comer. Então tu não tem aquela possibilidade de tipo, agora eu sou aposentado, eu tenho tempo e tem várias coisas que eu posso fazer. Muitas coisas são pagas, né? Então às vezes você não tem aquele poder financeiro ali suficiente para você fazer algumas atividades que seriam interessantes para você enquanto aposentado. Então assim, acho que é uma das coisas que, pelo menos dos idosos que eu já consegui trabalhar com, vejo que o trabalho é uma das coisas que afeta muito. Então essa nossa relação com o trabalho também, enquanto adultos assim mais jovens, né, que ainda estão um pouco mais distantes da aposentadoria ou que ainda não enxergam a aposentadoria como uma realidade, é uma problemática grande porque a gente não para pensar nisso, assim, tipo, pô, daqui a muitos anos eu vou parar de trabalhar, então, pô, o que eu gostaria de fazer? Eu consigo me programar agora para fazer isso? Posso contar com políticas públicas futuramente para talvez ter uma qualidade de vida maior? Então, assim, a gente, apesar da gente cobrar, né, e exigir que políticas públicas existam e que elas promovam um pouco mais de bem-estar e de qualidade de vida para que a gente tenha uma saúde mental mais decente, é importante pensar também o que a gente pode fazer enquanto indivíduos, né, enquanto nós mesmos, para que a gente consiga alcançar isso também. Então, mas fugir um pouco do assunto, mas voltando para a questão do final da curva, acho que a terapia é muito importante para ensinar para a gente, né, formas de como a gente pode lidar com as coisas e como lidar, por exemplo, com a solidão, né, que é um pouco do que acontece muito com essa faixa etária mais avançada, né, que é essa questão da solidão, que às vezes a gente tem filhos e netos, mas todo mundo trabalha, todo mundo estuda, e os idosos acabam ficando ali um pouco mais sozinhos, né? Então, de fato, é uma coisa difícil de lidar, mas acho que a terapia é muito importante. Gostaria de perguntar
Você falou da terapia, que terapia é importante, mas e o tempo fora da terapia, o nosso dia a dia? Existe alguma coisa que a gente pode fazer, algum tipo de hobby, alguma coisa que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde emocional? Isso é uma pergunta muito importante, é uma coisa que eu falo muito em terapia também com os pacientes, né? Seres humanos precisam se movimentar, então assim, atividades físicas são muito importantes. Às vezes, muitos casos de ansiedade que eu já vi, eles conseguiram diminuir assim drasticamente porque a pessoa começou a fazer uma atividade física regular. Porque depois da atividade física a gente libera serotonina e ajuda. Fez seu dever de casa. Então, esse é um ponto muito importante, tem essa questão da serotonina, né? E isso ajuda muito nos seus níveis de cortisol ali, a lidar melhor com essa questão da ansiedade. E, sobretudo, ajuda você enquanto ser humano também, né? Porque o seu corpo precisa se movimentar, né? A gente tem uma perspectiva hoje, né, de ficar muito parado por conta do celular e por conta do computador, notebook, enfim, TVs, que te proporcionam muito entretenimento ali, naquele pequeno espaço ali, com um pequeno dispositivo, às vezes que tu está sentado na sua casa e você está se divertindo ali, assistindo alguma coisa e tudo mais. Isso é bom, mas isso acaba afastando a gente um pouco de outras atividades que são importantes também. Inclusive até sobre essa questão das redes sociais, né, do celular e tudo mais, é uma coisa que eu costumo falar muito, que a gente precisa ter um controle melhor do nosso tempo com relação a isso, porque tem muitos casos de TDAH, por exemplo, que são meio que camuflados porque são crianças que utilizam muito celular, que têm muito tempo de tela. Isso acaba influenciando muito na sua questão de atenção. Porque como você está ali, as pessoas hoje assistem muitos vídeos curtos, né, TikTok e tudo mais, isso faz com que você esteja acostumado, que você condicione o seu cérebro a entender que o que te dá prazer ali é você ficar passando os vídeos e diversos assuntos, porque o celular você tem um mundo na sua mão, então nessa questão dos vídeos curtos mesmo você vai passando e você vai viajando entre temas totalmente diferentes e você vai adaptando o seu cérebro para ele entender que tipo, aquilo te causa um prazer de você assistir, de você ficar ali, isso muda toda a sua configuração cerebral assim, para você entender que as coisas rápidas são que te causam mais prazer, assim. Então, por exemplo, se tu for assistir um filme, se tu for ler um livro, já são coisas que você não vai conseguir fazer tão bem ou de forma tão satisfatória, porque você vai estar acostumado a questão do celular, né, e tudo mais. E eu fiz esse exemplo prático comigo, né, que eu falei, preciso ver se isso realmente funciona. E aí eu fiquei um bom tempo sem ler nada e assistindo poucos filmes e poucas coisas duradouras assim, só consumindo muito conteúdo de celular mesmo. E eu percebi, por exemplo, que quando eu fui tentar criar um projeto para o mestrado, né, porque eu penso em fazer um mestrado, e eu fui tentar sentar para escrever e pensar num pré-projeto, e eu vi que eu não conseguia me concentrar e assimilar absolutamente nada, porque eu estava muito de saco cheio de ficar sentado ali e ter que ler um artigo, por exemplo, para me ajudar a pensar e estruturar um tema. Eu falei, bom, vou tentar diminuir então o tempo de celular que eu utilizo, né, e tudo mais, e aí meu tempo médio, assim, semanal, né, porque o celular manda um relatório semanal do teu tempo médio de uso, meu tempo médio estava em 7 horas. Então, do meu dia, vamos botar aí, eu durmo 8 horas, então no meu dia de 16 horas ali, eu utilizava 7 horas do celular. Então eu falei, vou tentar diminuir isso aqui para umas 4 horas, pelo menos para a gente ver se tem um resultado. E aí eu comecei, por exemplo, quando eu ia para o trabalho, eu ficava sempre mexendo no Instagram e ficava vendo vídeo e tudo mais. E eu falei, bom, eu vou substituir isso para ler um livro durante o período em que eu vou para o trabalho, quando eu volto do trabalho. E eu comecei a ler, tipo, e aí entrando até nessa questão do que você pode fazer para ajudar a sua saúde mental, por exemplo, eu gosto muito de uma autora específica que é a Agatha Christie. Ela escreve romances policiais, assim. E aí eu gosto muito porque os plot twists são muito legais, enfim. E aí eu catei um livro da Agatha Christie que eu achei perdido lá em casa, comecei a ler ele na ida e na volta do trabalho. Quando eu terminei ele, eu comecei a ler outro. Então, assim, no intervalo de 2 meses mais ou menos, eu li uns 3 livros dela. E aí, nesse espaço entre ir e voltar do trabalho, eu ficava lendo os livros e tudo mais e tentava usar menos o celular em casa, porque eu já preciso usar o computador e já uso o celular para fazer os atendimentos também. Então eu decidi usar menos o celular para coisas que não fossem trabalho. Então, só mensagens no WhatsApp com meus amigos, por exemplo, e o celular para fazer os atendimentos. E aí eu vi que, por exemplo, depois desses 2 meses, quando eu sentei para ler um artigo e tentar pensar num tema para o meu pré-projeto, eu senti que eu estava até um pouco mais criativo para isso. Justamente porque eu consegui me afastar um pouco dessa questão dos vídeos rápidos e a minha mente estava
se adaptando melhor a essa questão de tipo, vamos pensar um pouco mais devagar, vamos... Né? A gente diminui um pouquinho a ansiedade, Exatamente. né? E aí isso me ajudou bastante, assim. Nisso, também você falou do celular, né? Qual o papel dos influenciadores agora que a gente tem essa nova denominação para alguns famosos ou subcelebridades? Qual o papel deles e como eles afetam a sociedade como um todo? Essa é uma pergunta complexa, porque assim, é difícil você imputar numa pessoa a responsabilidade que ela precisa ter pelo outro, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho assim, essas pessoas enquanto influenciadores que, por exemplo, têm milhões de seguidores, as palavras que elas falam importam muito para essas pessoas. Então, você criar um movimento de, por exemplo, né, pegando um exemplo aqui que ficou em alta recentemente, há um tempo atrás, questão das apostas, né, do tigrinho, das casas de aposta e tudo mais. É um assunto muito complicado e é um assunto muito de saúde pública mesmo, porque essa questão do vício, ela é uma demanda psicológica muito forte e muito grave, porque o vício ele vai se estendendo e vai se permeando para outros campos da sua vida que são muito complicados. Então a gente tem casos de pessoas que, por exemplo, vendem as coisas de dentro de casa, geladeira, cama, por exemplo, para sustentar o vício de alguma forma. A gente conhece isso inicialmente com a questão ali da dependência química, né, do vício em drogas e tudo mais, mas hoje a gente tem os vícios mais modernos, digamos assim, que são as apostas, mais por exemplo. aceitáveis, né? Aceitáveis, sim, legalmente falando, legalmente falando, mais aceitáveis, né, mas que trazem essa questão do vício muito forte também. Então, a gente vê muitos influenciadores que divulgam essa questão das casas de aposta, né, e tudo mais, que é um assunto muito complicado, é um assunto de saúde pública mesmo. E assim, é difícil, novamente, né, imputar essa questão de que eles precisam ter essa responsabilidade, mas, de fato, eles são pessoas grandes, né, são pessoas influentes, como você disse. Então, é importante que eles pensem que o que eles falam, né, e a forma com a qual eles falam impacta muito na vida de muita gente. Então, seria muito importante que eles fizessem, não digo nem que uma movimentação para ser super militante a favor da causa da saúde mental, por exemplo, mas que pelo menos também não influenciassem de forma negativa, sabe? Tipo, induzindo as pessoas a irem para um jogo que certamente é de azar e não vai trazer o mesmo ganho que eles têm, por exemplo. Então, acho que isso é um ponto a se pensar. Até porque antes a influência que a gente tinha era o teu círculo de amizade. Agora com a internet é uma coisa muito ampla, até nessa questão que vocês falaram, os influenciadores dos jogos. Não tinha isso na pré-adolescência e na adolescência como agora esse acesso que eles têm, né? Então essa influência, a referência que eles buscam nos influenciadores, a referência. Que teria que ser, como lá no começo você falou, qual teria que ser a primeira? A família, depois a escola. E aí eles vêm de um movimento que tô ali, eu também preciso ir porque tem milhões, aí entra naquele fato de eu preciso fazer parte desse grupo também, de entender tudo isso, e acaba entrando nessa loucura e criando tudo uma ilusão, né? Que hoje isso também influencia muito, né, para adoecer mentalmente, principalmente os jovens, né? Agora a gente está tendo os jovens, os influenciadores mirins, né? Que as crianças agora estão crescendo num ambiente de internet, de ostentação. Queria saber como fica a cabeça de uma criança que cresce num ambiente desse. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque era o que a gente estava falando sobre como os vídeos curtos, por exemplo, as redes sociais, acabam meio que afetando o seu cérebro, né? Essa questão da exposição das crianças a esse tipo de conteúdo acaba influenciando na forma delas de crescerem e se relacionarem também. Então, por exemplo, quando você se torna um adolescente, as coisas se tornam muito mais extremas, né? Porque são muitos hormônios, e são muitas evoluções e tudo mais, muitas mudanças. Então, o fato do crescimento muito exposto a esse tipo de conteúdo cria meio que uma ideia de uma realidade muito diferente do que ela é, né? Então, isso pode fazer com que essa criança tenha muitos problemas para se relacionar, por exemplo, e que até para se entender enquanto ser humano também. A questão de lidar com a família também é muito importante nesse sentido, porque a depender do tipo de conteúdo que ela é exposta, isso pode deturpar mesmo a ideia do que ela tem de vida, sabe? Então é importante que a gente crie uma
uma segurança para essa criança em relação a isso. Acho que assim, hoje em dia o mundo realmente é muito tecnológico, a gente não tem muito como fugir disso, muitas coisas dependem do celular e dependem de telas em geral, né? Você vai precisar ser exposto a isso de alguma forma, mas é importante que isso seja feito de forma saudável, né? De forma acompanhada, principalmente se você for uma criança ou um adolescente, porque acho que uma das maiores problemáticas é o fato do acesso ilimitado, né? Da criança ter um acesso limitado a conteúdos que às vezes passam pela filtragem ali de uma rede social, por exemplo, que se você for de fato prestar atenção, não é um conteúdo que uma criança deveria estar assistindo, mas como ele passa ali dentro dos preceitos técnicos que a plataforma determina, acaba que aquilo chega naquela criança e aquele conteúdo atinge ela de diferentes formas. Então, assim, o dano é até difícil de você calcular. Qual é a recomendação? Meu filho só vai usar o telefone quando tiver 12, 8. Tem uma idade certa ali? Então, cientificamente falando, o ideal é que pelo menos até 2 anos de idade você não fosse exposto a tela nenhuma. E a partir disso o tempo girasse em torno de 1 a 2 horas por dia. E mais adultos, né, você até tem uma resistência um pouco maior, mas é importante também que você não fique muito mais tempo do que isso utilizando telas, né, e tudo mais, que não é o que acontece. A gente, como eu falei do meu caso, por exemplo, pessoal, né, meu tempo de tela era de 7 horas mexendo no celular, isso só no celular. Eu trabalho com computador, então eu trabalho com celular também, e isso tudo influencia. Mas, de fato, cientificamente falando, para uma criança de até 2 anos, o ideal é não ter nenhum tempo de tela. Gostaria de perguntar para os dois. Primeiro para a Cláudia. O que é saúde mental para você? Então, Rafinha, é muito complicado, porque assim, eu penso que depende muito do seu ambiente, depende muito do suporte que você tem. Tá? Saúde mental é você saber, eu acho que é você saber lidar com as suas emoções. Porque a gente sabe que é difícil, qualquer que seja a idade, tá? A gente fala muito aí focado na idade escolar, mas na vida adulta também. É difícil, principalmente para nós educadores, a gente está num ambiente que a gente tem várias pessoas ali e a cada momento várias. Então, você entender primeiro as suas emoções, para você conseguir lidar, principalmente professor, com a emoção dos outros, e você conseguir balancear isso aí, de modo que você consiga manter a sua emoção em um nível claro, que a gente sabe que nem todos os dias a gente conversa isso com os alunos, tá? Porque às vezes os alunos têm essa ilusão de que o professor sempre tem que estar bem. Ele pode, de repente, estar num dia ruim ou num dia agitado e o professor tem que estar sempre numa coisa linear. Não, a gente também tem uma vida social, a gente também tem uma vida familiar, a gente também tem um pico de emoções que a gente tem que lidar com isso aí, Rafa. E aí, saúde mental para mim, primeiro é você tentar entender as suas emoções, tentar compreender o momento que você está passando e naquele momento a gente tentar, como eu estava conversando aqui, a gente falou, eu estou buscando, fazendo terapia, porque a gente precisa começar a se entender para que eu possa entender o outro. Eu acho que saúde mental começa por aí. Eu começar a me entender para que eu possa entender alguém. Você, Bruno? Então, acho que, pegando a carona no que a Cláudia falou, a gente tem uma urgência em estar sempre bem, né? A gente tem uma baixa aceitabilidade ao sofrimento e à tristeza, mas são coisas inerentes à experiência humana. Você vai ficar triste, você vai sofrer, isso não tem o que fazer, coisas vão acontecer. Por exemplo, você vai perder parentes, você vai perder pessoas queridas, você pode perder o seu trabalho. Então, assim, é importante pensar também que coisas ruins, coisas tristes, né, vão acontecer. Você vai passar por um período de sofrimento, mas acho que saúde mental é exatamente essa questão de você conseguir lidar com o que você sente, tanto para o que é positivo quanto para o que é negativo, porque tudo é transitório, né, na vida. Então a gente vai ter momentos bons, vamos ter momentos ruins, e a nossa forma de lidar com eles é que diz sobre o que a gente vai, como a gente vai se sentir, o que aquilo vai representar pra gente. Então acho que é muito importante pensar que, como a Cláudia falou, né, a questão de como os alunos pensam que os professores precisam estar sempre bem.
nós somos todos seres humanos, né? Então, da mesma forma que às vezes um aluno acorda mal e vem para a escola sem querer vir, o professor também acorda sem querer vir, sabe? Eu acordo às vezes não querendo fazer o meu trabalho também, e, enfim, isso é natural, é uma coisa que acontece, que tá com a gente, sabe? Não dá pra ser 100% de alguma coisa o tempo todo. Então acho que saúde mental pra mim, é importante pensar nisso, é acolher o que você sente e tentar entender o que aquilo quer trazer pra você. Como é que a gente pode deixar a sociedade, no seu caso, e no seu caso, Cláudia, como é que a gente pode também deixar a escola mais acolhedora? Então, Rafinha, eu acho que assim, a gente, em alguns momentos eu falo com meus alunos, eu converso muito isso em sala, eu falo, aqui a gente passa muito tempo com vocês e vocês com os outros. Eu converso muito e falo isso, vocês passam muito tempo com seus colegas, até mais do que com os parentes de vocês. Tem parentes que vocês só vão ver no Natal, em algum evento, mora longe, mas o colega no dia a dia, o professor toda semana, o convívio é muito maior do que com determinadas pessoas da sua família, do seu círculo social. E aí a gente, enquanto professor, a gente começa a ter aquele olhar, como enxergar o aluno como pessoa e perceber como é cada um. E por várias vezes a gente na sala de aula a gente fala isso. Hoje você não está legal, o que aconteceu? Você não é assim. Então eu acho que não é só você ser professor, é você ser educador de uma forma mais abrangente. É você enxergar o seu aluno como pessoa. Quando você começa a entender ele como pessoa, enxergar ele como pessoa, é bacana para ele, porque às vezes ele saiu de casa, o colega não percebeu, mas o professor, você não está bem. Ele fala assim, nossa, mas o professor conseguiu enxergar isso em mim, ele se importa comigo. E às vezes é aquilo que vai fazer a diferença até para o aluno chegar, e às vezes a gente fala, e já fiz isso várias vezes, olha, na hora do recreio eu estou aqui, tá? Se você quiser conversar depois sobre o que aconteceu, eu estou à disposição, vai ficar só entre a gente, tudo bem? E às vezes era justamente esse olhar e essa palavra que ele precisava naquele momento, para que ele sinta que a escola não enxerga ele apenas como um número, mas sim como uma pessoa que faz parte dessa sociedade escolar. Em sociedade. Olha, é difícil de falar em sociedade, né? Porque é um grupo muito grande de pessoas, assim, quando a gente para pensar, mas eu acho que é importante, como eu falei no começo, né, as pessoas fazerem a sua parte nos pequenos grupos ali, né? Então, por exemplo, eu tento ser o mais acolhedor possível com os meus amigos, com a minha família, e assim, isso acho que independe de ser psicólogo ou não, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem, fazer com que as pessoas à minha volta se sintam confortáveis para pelo menos se abrir comigo, porque eu não sei como elas vivem as vidas delas, né? Mesmo as pessoas da minha casa, assim, que moram comigo e convivem comigo diariamente, cada um tem a sua forma muito particular de perceber e sentir as coisas, né? Então, o que eu tento fazer é me fazer o mais presente, o mais acolhedor possível para que aquela pessoa consiga se colocar de forma que ela se sinta segura e não se sinta julgada, que eu acho que esse é o principal ponto. A gente, às vezes, tem uma postura muito julgadora e muito reativa com as coisas. Então isso faz com que a sociedade em si haja dessa forma também, porque todo mundo acaba pensando, pô, se ninguém liga pra mim, por que eu preciso ligar pros outros, sabe? Então é um pensamento um pouco drástico, né? Um pouco radical, assim, e é uma coisa que eu tento me afastar um pouco justamente para tentar criar esse ambiente mais acolhedor na medida do que eu posso fazer, assim. Acho que é importante entender que, até o que eu falei sobre a palestra sobre o bullying aqui, né? Acho que é importante entender que a gente, enquanto indivíduo único, né, a gente tem um papel meio limitado e não dá pra também pensar que a gente vai mudar o mundo com as nossas mãos, porque o mundo é muito grande e nós somos apenas um, sabe? Então, mas se cada um fizer um pouquinho de alguma coisa, sabe? Tentar transformar pelo menos o seu grupo de amigos num grupo mais acolhedor, num grupo que, por mais que brinque e tudo mais, mas que seja uma brincadeira onde todo mundo se sinta confortável com a brincadeira, todo mundo ria da brincadeira, né? E todo mundo consiga se sentir ali pertencente de alguma forma, mesmo que vocês tenham diferenças e que vocês não sejam totalmente próximos, mas que aquela pessoa pelo menos se sinta segura de ser quem ela é e que ela não vai ser massacrada por isso, por exemplo. Então, acho que enquanto sociedade era um caminho que a gente precisa percorrer, é esse, de ser mais acolhedor com o outro, sabe? Então a reunião
com amigos, com familiares. A famosa ida ao boteco para conversar é boa, psicologicamente. É fundamental, tudo é importante. A gente tem um tema na psicologia que a gente chama de psicologização da vida, que tem um ditado popular que diz que médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E de psicólogo acaba tendo um pouco também, sabe? Porque, é como a Cláudia falou, às vezes a pessoa só precisa conversar, só precisa se abrir. Às vezes ela não tem com quem conversar, ou até ela talvez tenha, mas ela não vê acolhimento, né, suficiente, não se sente segura o suficiente de abrir um determinado assunto com aquela pessoa que ela tem, aquela disponibilidade. Mas se ela encontrar uma outra pessoa, isso pode mudar a vida dela, sabe? Assim, só o fato de você conseguir colocar uma situação que você precisa muito falar sobre, às vezes gera uma mudança muito grande. O que eu vejo muitas vezes eu vejo a pessoa não consegue se abrir com um parente, com um amigo próximo, mas vai em um lugar, vai numa festa e se abre para uma pessoa desconhecida, consegue conversar. Por que isso acontece? Olha, isso é bem curioso, na verdade, né? Porque o objetivo da psicologia mais ou menos é esse, assim, da questão da clínica, né? É importante que a gente não conheça a pessoa que a gente está atendendo, né? Porque isso influencia muito no processo terapêutico, você saber, por exemplo, você me conhece, eu sou psicólogo, mas a gente se conhece, de repente eu sou amigo da sua família e eu frequento sua casa. A depender do tipo de demanda que você vai trazer para a clínica, talvez você não consiga se abrir como você gostaria, porque você me conhece, aí você vai ficar naquela... você vai ficar meio desconfiado, tipo, pô, mas será que o que eu falar com ele não vai falar para ninguém? Apesar do sigilo ser um dos principais pontos da terapia, né? Essa questão do sigilo profissional ali, entre o profissional e o terapeuta e o paciente, é muito importante porque o sigilo é o que permeia ali a questão da nossa relação terapêutica. Então, assim, é importante que você não conheça a pessoa, né? Para que o processo terapêutico consiga fluir de forma proveitosa, e eu acho que talvez por isso que as pessoas se sentem mais compelidas a se abrir de um problema para um estranho, porque esse estranho ele não conhece a sua realidade, ele não sabe quem são as pessoas que você está falando. Então, para você, às vezes é uma questão de colocar o seu ponto de vista e o seu lado da história, porque talvez você esteja se sentindo chateado com aquilo e talvez se você falar com alguém que te conhece, a pessoa vai te recriminar ou vai te julgar de alguma forma. Talvez um estranho que não conhece absolutamente nada da história não vai abordar absolutamente nada. O ponto fundamental da terapia clínica é que a gente não julga absolutamente nada. Então, assim, tudo que você trouxer, você vai ser ouvido sem julgamento. A base da clínica é essa. E assim, esse não julgamento é que te cria essa sensação de segurança, talvez, de tipo, consigo abrir e trazer todos os meus problemas sem medo de ser julgado, porque essa pessoa que está me ouvindo, além de ser uma estranha que não conhece absolutamente nada da minha vida, ela não está me julgando pelo que eu estou falando. Então isso faz com que o vínculo se torne mais forte, assim, você se sinta mais confortável de se abrir. E para isso a gente tem vários canais, como o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é só você discar 188, que a ligação é de graça, e vários outros meios, tanto os privados quanto os públicos. Agora, para a gente ir quase para o final, eu gostaria da gente conversasse um pouco com consequências da depressão, da automutilação. Queria entender o ponto final daquilo, como a pessoa consegue chegar no ponto de suicidar e como é a situação, como é o efeito disso, porque não afeta só a saúde mental da pessoa que se suicida, porque ela morre, mas também da família. Qual é o efeito da família sobre o suicídio? Então, a gente fala muito também sobre a questão da pós-venção, né, ao combate ao suicídio, que é exatamente isso que você falou, de quando uma pessoa de fato comete o ato do suicídio, como que ficam os familiares depois, né? A história do Setembro Amarelo, por exemplo, ela começou em 1994 nos Estados Unidos. Tinha um rapaz chamado Mike, que ele, inclusive até a base do Setembro Amarelo saiu daí, porque ele era um rapaz muito extrovertido, que tinha muitos amigos e tudo mais, e ele gostava muito de mecânica, gostava muito de carros. Ele reformou um Mustang e pintou ele todo de amarelo. E aí, quando ele veio de fato se suicidar, lá em 1994, quando foi criada a campanha do Setembro Amarelo, o amarelo foi por conta do carro dele, inclusive.
E assim, o caso do Mike, por exemplo, é um caso que veio à tona assim com mais intensidade, e também pelo choque que os familiares e os amigos tiveram, que eles não, de fato, não esperavam que ele ia se matar de forma nenhuma. Ele tinha ali um convívio normal com eles e tudo mais, e ele não apresentava nenhuma característica que demonstrasse que ele talvez estivesse pensando numa ideação suicida ou algo assim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes é algo que está passando batido e que é muito silencioso. Algumas pessoas até podem estar em depressão e às vezes a gente vê casos muito de depressão muito forte, né, que finalizam com um caso de suicídio. Mas a gente tem casos de depressão também que a pessoa de fato fica ali muito deprimida, passa por longos períodos ali de depressão até buscar um tratamento, mas ela não chega a se matar. Então, assim, a questão da ideação suicida, ela é muito pessoal, né, assim como todas as questões que envolvem o psicológico humano, ela é muito pessoal. Então a gente não pode travar uma máxima assim, tipo, toda pessoa que pensa em se matar ou que tem uma ideação suicida, ela vai agir desse jeito, desse jeito e desse jeito. Porque, por exemplo, o caso do Mike mesmo, ele estava tranquilo, conversando com os amigos dele, conversava com os pais dele e tudo mais, e um belo dia ele decidiu que ele ia tirar a vida dele. Então a gente não sabe, por exemplo, qual é o processo interno que ele estava passando, que às vezes pode acontecer com muitas pessoas. Tem casos assim casos mais famosos, né? Por exemplo, o Chester do Linkin Park, ele se suicidou em 2016, se eu não me engano, e numa das últimas fotos que tem dele com a família dele, ele estava tipo sorrindo, tinha ido no parque com a família dele, então assim, estava tendo uma vida normal. Está disfarçado também, exatamente, né? Estava vivendo ali normalmente, né, no que a família dele conseguia visualizar, e ele acabou cometendo suicídio também. Então assim, é uma coisa muito silenciosa, são sinais que a gente precisa olhar com mais cuidado. Então até o que a gente comentou mais cedo sobre as mudanças que às vezes são pequenas, mas que é uma pessoa que é muito extrovertida, que um belo dia chegou muito silenciosa, não está brincando mais tanto, que, como eu tinha dito, até pode ser um dia ruim, mas que pode ser também o começo de alguma situação. Então é importante a gente pensar nisso também. E na questão que você falou sobre o pós, né, caso de fato aconteça um caso e como é que fica a questão da família. É importante que essa família busque ajuda também, porque perder uma pessoa naturalmente já é uma coisa que a gente, apesar de saber que é a ordem natural das coisas, a gente nunca está totalmente preparado para perder alguém. Quando você perde alguém de forma tão brusca, né, de forma tão abrupta como é com o suicídio, é ainda mais complexo assim, de você lidar, depender também da idade da pessoa, né? Como a gente falou, os casos, a maioria dos casos estão ali entre 15 a 29 anos, então são pessoas novas, e são casos que normalmente mexem muito com as pessoas. Então é importante que tenham políticas públicas, né, como eu estava até lendo hoje mais cedo, antes de vir para cá, sobre a questão dessa pós-venção mesmo, né, sobre ter aquele auxílio ali, aquele apoio para pessoas que perderam pessoas vítimas de suicídio. Preparando para a gente se despedir, eu gostaria que cada um de vocês, olhando para a câmera, falasse uma mensagem para a pessoa que está sentindo dificuldade, está triste, está com depressão, uma mensagem dizendo para ela que a vida é importante. Sim, o que eu posso dizer são etapas, sempre será, tá? Independente da idade, a gente vai viver vários ciclos e o legal é a gente aprender com eles. É claro que em alguns momentos é difícil lidar com tudo isso, mas a gente entender que a dificuldade é diária, mas que ela não precisa ser permanente, que caso seja que você busque alguém para compartilhar, passar junto contigo é muito importante. Num momento difícil, você sentir que tem alguém passando ali com você, né? Porque eu acho que nesse momento a solidão é pior. E entender que você buscando ajuda, a grande probabilidade é que essa fase ela consiga, se não passar, mas pelo menos você lidar com ela. E que tudo na vida vale a pena, gente. E é vida, sabe? Pensa sempre assim. Por mais difícil que seja, tenta olhar uma amplitude, né, do que pode estar bacana ali ao teu lado para você tentar dar um respiro. E sempre pensando que os ciclos virão, mas são eles que irão fazer com que você permaneça, se fortaleça e que a vida sempre vai valer a pena. Bom, pessoal, acho que
a vida em si é muito importante, provavelmente o nosso bem mais precioso. Então, por mais que as situações que aconteçam façam com que você se sinta sozinho, você pode ter certeza que você não está totalmente sozinho. Tem sempre alguém que vai poder te prestar um apoio, vai poder te prestar um suporte. Às vezes é uma pessoa que você não espera tanto assim, mas é importante que, se você se sinta pressionado de alguma forma, né, se você precisar, busque ajuda, pergunte, converse, sabe? Como a Cláudia falou, né, ela, enquanto educadora, seus professores, eles são pessoas que podem prestar esse suporte para você. Todo mundo tem um professor que gosta um pouco mais, assim, então é importante que talvez você veja essa pessoa, para as pessoas que estudam, né, por exemplo, você veja essa pessoa como alguém que você pode contar de alguma forma, mesmo que você sinta que de repente sua família não parece te apoiar tanto assim. A sua vida é muito importante e é importante que você cuide dela com carinho também, então busque ajuda se você precisar. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do nosso GamaCast. Eu gostaria de lembrar uma última coisa. A vida é importante. Não existe nada na morte que você não consiga resolver na vida. Muito obrigado.